Olá! A paz seja com você, meus queridos ouvintes. Você gostaria de ter mais fé do que o que você tem? De ter aquela fé vencedora, aquela fé triunfante? Pois é sobre fé que nós vamos falar hoje. Sobre uma fé verdadeira, uma fé que vence barreiras, uma fé vencedora. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva neste canal, porque hoje nós vamos aprender um pouco com aquele que é considerado o pai da fé, é o pai Abraão. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Meu querido e minha querida, a fé é uma das principais características de um verdadeiro servo de Deus. Nos dias atuais, nós podemos presenciar muitas discussões a respeito do significado da fé. Para muitas pessoas, a fé é meramente aquele desejo que nós sentimos de que as coisas vão dar certo. E muitas pessoas compreendem a fé como sendo esse sentimento, essa vontade que pulsa dentro de nós. Por isso, vez por outra, nós presenciamos pessoas dizendo: você precisa ter mais fé, você precisa fazer as coisas com mais fé, você precisa andar com mais fé, deixando transparecer que a fé tem uma relação com a manifestação de algum entusiasmo por parte de nós. Mas o texto que nós acabamos de ler nos dá o entendimento que fé é algo completamente diferente disso. Veja bem o que aconteceu com o pai Abraão. Deus pede para que Abraão faça algo que aos nossos olhos parece impossível. Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho. E daí então Deus passa a dar as diretrizes de como Abraão deveria proceder. Eu fico imaginando a crise pessoal que Abraão estava vivendo exatamente naquele momento. Abraão devia estar vivendo naquele momento um turbilhão de emoções. Mas uma coisa nós precisamos aprender com ele. Abraão não deixou que essas emoções mudassem o seu comportamento para com Deus. Abraão tinha uma coisa muito clara em sua mente. Ele entendia perfeitamente que um servo do Senhor é chamado para obedecê-lo, mesmo diante das situações adversas, mesmo diante das circunstâncias dizendo o contrário, mesmo quando o cenário não é favorável, mesmo quando ele não compreende claramente o que Deus está querendo fazer. Abraão prontamente obedece a Deus, e a obediência de Abraão é uma obediência de quem confia plenamente no Senhor. A Bíblia diz que ele se levantou, preparou, tomou, cortou, saiu, foi. Abraão, mesmo que estivesse angustiado por tudo aquilo que estava vivendo, levantou-se logo cedo com um único objetivo: obedecer a Deus, de fazer conforme Deus tinha ordenado. E com essa atitude demonstrou para todos qual é a essência da verdadeira fé. Fé não é a mera vontade de que as coisas deem certo. Fé é a clara certeza de que Deus é fiel.
Fé é a profunda convicção da fidelidade de Deus. Isso é fé. Uma fé vencedora é aquela que não leva em conta as circunstâncias. Uma fé vencedora é aquela que age em direção à obediência a Deus, mesmo que os ventos soprem contrário. Abraão cria que Deus não era limitado para cumprir a sua palavra. Por esta razão, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19, relata que Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão cria que até das cinzas Deus poderia trazer de volta o seu filho. Esse é um modelo de uma fé vencedora. Essa fé fez Abraão superar esses momentos de crise no qual ele estava mergulhado. Quem sabe eu e você também precisamos ser um modelo de uma fé vencedora para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos claramente que as pessoas estão vivendo em constante crises. Não podemos cobrar dessas pessoas que atuem com fé, porque nós já vimos aqui que fé não é esse sentimento interior de que as coisas deem certo. Fé é completamente diferente disso. Se de alguma forma queremos auxiliar essas pessoas com relação à verdadeira fé, a uma fé vencedora, devemos fazer isso demonstrando a nossa confiança na pessoa de Deus, em sua bondade para conosco, vivendo nós mesmos o modelo de fé do nosso pai Abraão. E as pessoas vão ver a verdadeira fé através das nossas ações diante da nossa obediência à vontade de Deus. E que essas ações possam abundar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu agora uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deixe o seu like, se inscreva neste canal e compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam ser muito abençoadas por ela.